Ligações e mensagens fazem parte do nosso dia a dia e cultura. Muitas das nossas interações acontecem através dos nossos celulares, e às vezes elas são as melhores provas que os investigadores podem usar para garantir que os crimes sejam solucionados. Número 10. Melissa Sims se viu presa por um crime que não cometeu, tudo facilitado pelo uso de IA. Após longa busca por justiça, Melissa espera tornar-se defensora das vítimas e ajudar a moldar leis estaduais e federais sobre o uso de IA na perícia moderna. Em 2024, Melissa e o namorado mudaram-se da Pensilvânia para o condado de Collier, Flórida, onde ela nasceu. Algumas fontes dizem que o casal já havia terminado na época do crime. Outras afirmam que ainda estavam juntos. Numa noite de novembro de 2024, após um longo dia de trabalho, Melissa voltou para casa e a encontrou revirada e destruída. Ela e o namorado discutiram mais cedo, então ela sabia quem era o responsável e chamou a polícia para denunciar o dano. Melissa afirma que, antes da polícia chegar, seu namorado se deu um tapa no rosto e começou a se arranhar, levando os policiais a acreditarem que ela era a agressora e a acusarem de agressão. Como parte das condições de sua fiança, ela foi obrigada a se manter afastada do namorado, o que incluía comunicações digitais. Após esse problema com a lei, Melissa seguiu com sua vida tentando se reconstruir. Em 2025, a polícia do condado de Collier visitou Melissa, alegou violação da fiança e a prendeu no local. Após violar a fiança, foi presa para cumprir a pena, mas Melissa sabia que era inocente. Aproveitando sua formação e experiência como assistente jurídica, Melissa começou a montar seu próprio caso para limpar seu nome de uma vez por todas. Após meses de trabalho, Melissa estava pronta para apresentar seu caso. Com a ajuda de especialistas em cibersegurança e peritos em informática, Melissa provou que as imagens entregues à polícia por seu ex-namorado foram criadas por IA e que ela não violou as condições da fiança. Em janeiro de 2026, Melissa Sims foi libertada após passar um ano na prisão por um crime que não cometeu. O juiz Herbert Dixon comentou sobre o caso dela, afirmando: há alguns anos, tudo começou apenas com gravações de áudio falsas, e agora chegamos ao ponto de vídeos e imagens falsas serem produzidos. É assustador, mas não poderemos mais confiar no que vemos. Melissa saiu da prisão e está recomeçando a vida. Ela quer transformar sua experiência em ativismo, lutando por pessoas em situações semelhantes e usar o que aprendeu para ajudar a moldar futuros marcos legais. Número 9. Maya Malete, de 39 anos, mãe orgulhosa de 3 filhos e funcionária da Marinha dos Estados Unidos, morava em Chula Vista, Califórnia. Maya vivia em San Miguel Ranch com o marido Larry e os filhos. Nos anos 90, Maya, que na época morava no Havaí, conheceu Larry Malete na escola e eles se apaixonaram. O relacionamento deles continuou quando os dois estavam na casa dos 20 anos e Larry começou a servir na Marinha dos Estados Unidos. Depois, mudaram-se para o continente e formaram uma família. As coisas pareciam bem por fora, mas no início da nova década, os problemas no relacionamento surgiram. Larry ficou paranoico achando que Maya tinha um caso, o que pressionou o relacionamento deles. No fim de 2020, Maya descobriu que Larry a traía e pediu o divórcio. Maya manteve contato constante com sua família, especialmente durante esse período difícil, e eles puderam oferecer apoio a ela. Logo após o ano novo, as mensagens de texto cessaram. Até 9 de janeiro de 2021, a irmã e a mãe de Maya já estavam preocupadas. Elas não tinham notícias de Maya, nem havia dias. Naquele dia, as duas relataram o sumiço de Maya e começaram a descobrir uma rede de mentiras, enganos e mensagens estranhas. Quando a polícia chegou à casa em Chula Vista, descobriu que Maya sumira desde 7 de janeiro. Segundo Larry, ela foi vista pela última vez às 17 horas na casa da família. Ele disse à família que ela se trancou no quarto em 7 de janeiro e se recusava a sair. Essa versão gerou suspeitas imediatas nas autoridades que iniciaram as buscas por Maya. Semanas depois, em 23 de janeiro de 2021, emitiram um mandado de busca para a casa e, apesar de não acharem pistas físicas, encontraram uma gravação de áudio perturbadora.
Na gravação de 7 de janeiro às 20h30, houve disparos e sons distintos, com policiais contando ao menos 8. Larry Millett minimizou a gravação e não colaborou com a polícia ou a família de Maya. Após meses de investigação silenciosa, em outubro de 2021, o Departamento de Polícia de Chula Vista anunciou a prisão de Larry Millett, acusado de tirar a vida de Maya. O caso contra Larry foi turbulento, com sua defesa apresentando várias moções, alegando que ele não tinha capacidade mental para ser julgado. Mesmo com esses contratempos, o julgamento de Larry Millett começou em maio de 2026 e revelou ao público um rastro digital de mensagens e ligações. Em mensagem, Maya disse: "Larry tem um temperamento assustador que ninguém fora da família viu." Na manhã do desaparecimento, Maya mandou ao marido: "Não quero mais ser sua esposa. Vou entrar com o pedido, goste ou não. Já devia ter ido embora faz tempo e desta vez não vou olhar para trás." Eles também apresentaram mensagens de texto de Larry em 7 de janeiro de 2021, às 12h30, nas quais ele disse: "Eu não estou bem, estou prestes a surtar." Foram encontradas várias mensagens em que Maya relatou a amigos e familiares ter sido maltratada por Larry. Em junho de 2026, Larry Millett segue em julgamento. As acusações são alegações e ele é considerado inocente até prova em contrário. Os restos mortais de Maya ainda não foram encontrados e sua família espera em breve um desfecho, lembrando-a por sua natureza gentil e amorosa. Número 8. Em meados da década de 2010, Jack Zislazota, que usa os pronomes ela, Maila dela, começou seu blog após obter um diploma em ciência da computação pela Universidade do Alasca. O blog dela começou pequeno, relatando sua vida e candidaturas à NASA. Com o tempo, Ziz passou a acrescentar suas crenças radicais. Ziz passou a reunir membros que se sentiam excluídos de outras organizações da Universidade de Berkeley. Michelle Zashko, de 30 anos, era uma dessas membros. Ela foi atraída pelo alto QI de Ziz e pelas conversas intelectualmente estimulantes. Em 2 de janeiro de 2023, a polícia de Chester Heights, Pensilvânia, foi chamada à casa de Rita e Richard Zashko para uma verificação de bem-estar. Os Zashkos eram uma família muito respeitada. Ambos tinham bons empregos e uma casa grande. A filha Michelle estava afastada há anos após relatar uma infância terrível. O legista confirmou que Richard e Rita sofreram ferimentos na cabeça e estavam mortos desde 31 de dezembro de 2022. A perda da família Zashko abalou a comunidade. Parecia aleatório, mas a polícia suspeita de uma responsável, Michelle, filha deles, que se envolveu com um grupo semelhante a uma seita. Um grupo semelhante a uma seita se formou em torno de Jack Zislazota. E em 2023, o grupo já havia sido acusado de crimes graves. Eles se orgulhavam de agir com lógica, não emoção. Michelle escreveu ao grupo: "Sempre que interajo de verdade com minha mãe, ela passa o tempo insultando uma vida que não conhece." Poucas horas antes de Rita falecer, ela enviou uma mensagem para sua filha, pedindo desculpas pela distância que havia crescido entre elas e querendo se reconciliar. Michelle nunca respondeu a essa mensagem. A polícia afirma que Michelle foi de Vermont a Pensilvânia com um só objetivo. Os investigadores concentraram-se apenas em Michelle como principal suspeita. Em 2023, após várias mensagens reclamando dos pais aos Zizian, ela estava pronta para agir. Logo após encontrar o casal, a polícia achou imagens de um carro preto com 2 pessoas chegando à casa do Zashko. No vídeo, ouve-se uma voz gritando "Mãe!" antes de tiros altos. Policiais encontraram mensagens e anotações no celular de Michelle sobre coisas que ela havia estragado. As mensagens detalhavam o crime e ela disse ter esquecido de recolher as cápsulas deflagradas. Michelle Zashko foi acusada de matar os pais no final de junho de 2026, após uma intensa perseguição pela Pensilvânia para prendê-la. Policiais disseram à mídia que Michelle não agiu sozinha e buscam identificar o cúmplice.
Michelle protestou sua inocência durante todo esse processo e os investigadores ainda estão tentando determinar se Michelle foi quem puxou o gatilho ou apenas quem mandou executar o crime. Ela deve ir ao tribunal em breve e, se for culpada, pode receber pena de morte. Rita e Richard Zachiko são lembrados pela comunidade e pela família como um casal caloroso e acolhedor. A perda deles impactou profundamente sua família e sua comunidade, e é importante que sejam lembrados por quem foram em vida, não pelo que aconteceu com eles. Número 7. Em 19 de junho, moradores da Tuscan Loom Drive, em Tampa, Flórida, presenciaram um crime. A rua tranquila foi tomada por carros de polícia e à noite virou um mar de luzes azuis e vermelhas. Após as 15H operadores em Tampa receberam uma ligação de uma casa tranquila no subúrbio. Uma mulher implorava desesperada: "Pare, você está me matando!" A única coisa que quem ligou disse foi que se chamava Amanda Rourke. A ligação é quase inaudível pelos gritos e súplicas de Amanda Rourke por sua vida. Os operadores tentaram triangular sua posição, mas Amanda Rourke estava fisicamente debilitada e não conseguia falar. 10 minutos depois, receberam outra ligação. Era Kyle Sanchez, 35 anos, analista de dados na base aérea de MacDill. O comportamento calmo de Kyle inicialmente desarmou os operadores, mas logo a ligação foi classificada como prioridade máxima. "Acabei de tirar a vida da minha namorada." Os atendentes insistiram por mais informações e Kyle contou que sua namorada era Amanda Rourke, uma mulher de 37 anos que havia ligado minutos antes. Kyle afirmou aos operadores que Amanda não tinha mais salvação. Quando perguntado sobre o que havia acontecido, Kyle simplesmente disse ao 911: "Tive um impulso ruim e peguei uma faca." Ao chegarem a Tuscan Loop Drive, os policiais viram Kyle coberto de vermelho. Paramédicos tentaram salvar Amanda. No entanto, era tarde demais. Kyle Sanchez foi detido e levado à cadeia. A autópsia de Amanda apontou ataque prolongado, com hematomas nas costas, lábios e braços. Após o ataque, amigos e familiares de Amanda se reuniram para homenagear seu legado. Amanda Rourke será sempre lembrada como uma jovem inteligente e promissora. Amanda era engenheira e servia de mentora para outras jovens que buscavam uma carreira em STEM. Quanto a Kyle Sanchez, ele se declarou inocente no final de junho de 2026 e teve fiança negada. O julgamento deve seguir no verão, com Sanchez ainda na prisão. Número 6. Em 29 de outubro de 2022, a polícia de Santa Fé, Novo México, recebeu uma ligação de um endereço residencial em uma rua tranquila. Na linha estava a senhora Apodaca, que relatou que seu filho havia descoberto sua namorada, Kiara McCullough, de 19 anos, cortando algo na garagem anexa à casa dele. Pouco depois, Isaac também ligou para o 911 para relatar o que viu, e ao voltar para casa, a polícia de Santa Fé já estava lá. Ao entrarem, os policiais encontraram o corpo de Grace Jennings, de 21 anos. A autópsia revelou que Grace sofreu vários ferimentos, a maioria causada por uma lâmina longa. A lâmina, com quase 1 metro, virou uma espada recuperada na cena do crime. Kiara e Isaac foram presos sem incidentes e levados para a delegacia. Durante o interrogatório, Isaac admitiu que ele, Kiara e Grace dormiram juntos na mesma cama na noite anterior. Mais tarde, foi divulgado que tanto Isaac quanto Kiara tinham se envolvido romanticamente com Grace em momentos diferentes. Inicialmente, a polícia teve dificuldade para encontrar um motivo. Isso até conseguirem o celular de Isaac. Isaac enviou várias mensagens para Kiara sobre Grace. O mais grave foi quando ele disse: "Quero que você acabe com ela. Para acabar com seu sofrimento, termine a alegria dela." Em outras mensagens, o casal detalhou exatamente como queria que o crime acontecesse e até discutiram como iriam limpar a cena do crime. No interrogatório, Kiara inicialmente afirmou aos policiais suspeitar de TDI, antes chamado de transtorno de personalidade múltipla. Ela afirmou que o TDI não diagnosticado causava lapsos de memória. Kiara contou que Isaac a recrutou para uma agência secreta chamada Ghost.
A agência queria derrubar pessoas terríveis e eliminar Grace ajudaria Kiara a crescer na organização. Após a investigação, Isaac e Kiara foram presos e acusados de conspiração para cometer homicídio em primeiro grau. Kiara também respondia por homicídio em primeiro grau. No tribunal, mensagens entre o casal foram apresentadas e a defesa de Kiara afirmou que ela foi coagida a cometer o crime por Isaac. No processo, o advogado de Kiara alegou que ela não podia ser julgada e apresentou laudo de incapacidade. Em 2022, Kiara foi obrigada a fazer tratamento de saúde mental. No fim de 2025, uma nova audiência concluiu que ela estava apta a ser julgada. Os processos contra Isaac e Kiara seguem nos tribunais do Novo México e a promotoria diz que Isaac exercia controle sobre sua namorada, sobretudo no aspecto financeiro. Os casos devem terminar no verão de 2026 e a dupla pode receber penas muito longas se condenada. Grace Jennings era vista como brilhante, gentil e amorosa por quem a conhecia. A família espera que em breve haja um desfecho e que Grace seja lembrada como uma menina brilhante e amorosa. Número 5. Christine Banfield era um pilar de sua comunidade. Ela trabalhava como enfermeira de terapia intensiva em pediatria e estava sempre disposta a ajudar qualquer pessoa em sua comunidade de Herndon, Virgínia. Brandon, seu marido, também era um cidadão exemplar e ambos viviam confortavelmente com a filha. Certo dia, a polícia recebeu ligações estranhas para o 911 que foram desligadas, e ao chegar à casa dos Banfield, descobriu toda a dimensão do crime. Em 2021, Pérez Miguelás encontrou uma oferta de emprego online, uma família bem-sucedida procurando uma au pair para ajudá-los a criar a filha. Pérez, originalmente do Brasil, não perdeu a oportunidade e respondeu ao anúncio. Em semanas, ela passou a trabalhar e morar na casa da família, ajudando sempre que necessário. No início, Pérez parecia perfeita. Aos 21 anos, era responsável, inteligente e gentil. Christine agradeceu a ajuda, mas um ano depois de começar a morar com a família, tudo mudou. Em 2022, Brandon e Pérez estavam tendo um caso pelas costas de Christine. Brandon contou a Pérez que queria se divorciar, mas a situação era complicada. Brandon disse que, se divorciasse, a esposa ficaria com mais dinheiro do que Elle e a guarda da filha. Apesar dos contratempos, Brandon disse a Pérez que queria casar e ter filhos com ela para planejarem juntos. Esse plano se concretizou na manhã de 23 de fevereiro de 23, às 7h47 da manhã. A polícia de Fairfax recebeu várias ligações em que a pessoa desligou e às 8h02 da manhã receberam uma ligação de Pérez. Na ligação ouvia-se ela pedindo ajuda. Ao fundo da ligação ouve-se Brandon gritar: "Tem alguém aqui, acertei ele perfurou ela, há marcas no pescoço dela. O que faço?" Quando os policiais chegaram, encontraram Christine sem vida no quarto, com o corpo apresentando vários ferimentos profundos de perfuração, mas ela não estava sozinha. A polícia também encontrou o corpo de Joseph Ryan. Quando a família de Christine foi entrevistada, eles não conheciam Joseph, e foi aí que o plano desmoronou. Brandon virou o principal suspeito e analisaram seus registros telefônicos. Não só ele e Pérez se comunicaram extensivamente, mas ele também fez de tudo para criar o crime perfeito. Ele criou uma conta em um site adulto que atende a fantasias mais sombrias, como BDSM. O perfil em nome de Christine listava fantasias e convidava homens para sua casa. Brandon já havia inserido os dados pessoais de Christine e aguardava o encontro. Então, quando Joseph Ryan chegou, Brandon atacou. Após a morte de Joseph, Brandon planejou atacar sua esposa e culpar Joseph pelo ato. A perícia moderna identificou isso rapidamente. Pérez e Brandon foram presos rapidamente e o processo judicial durou anos. Em abril de 2026, Pérez fez um acordo judicial para testemunhar contra Brandon e tentar reduzir sua pena. No julgamento, o juiz ignorou essa recomendação e Pérez foi condenada a 10 anos de prisão. Em 5 de junho de 2026, Brandon Banfield foi finalmente levado a um juiz. Ele foi condenado por todas as acusações e ficará preso para sempre.
Christine será lembrada para sempre como uma alma bondosa que deu tudo de si para cuidar dos outros. O legado dela continua em sua filha, que mantém seu espírito amoroso diariamente. Joseph Ryan não era conhecido pela família e foi uma vítima escolhida ao acaso. Que a memória deles seja eterna. Número 4. Hannah Neville, 26, e Roberto Tanner, 27, viviam tranquilos e felizes em Stromsburg, Nebraska. O casal recém-casado se adaptava à nova vida em janeiro de 2026, após descobrir que esperava um bebê. A família do casal se reuniu e todos estavam entusiasmados. Em 15 de janeiro de 2026, a colega de Hannah chamou a polícia para relatar seu desaparecimento. No boletim, ela disse à polícia de Polk que viu Hannah pela última vez naquela manhã, quando saiu de casa para buscar o marido em Lincoln, a 111 quilômetros de Stromsburg. A amiga desconfiou quando o casal não voltou. O médico de Hannah também acionou a polícia quando ela faltou aos exames de rotina. Em 16 de janeiro, o carro de Hannah foi achado incendiado na 39 com a Cornhusker, em Lincoln. A descoberta aumentou a investigação e a preocupação da família. Ao tentar avisar Hannah sobre o carro, os policiais acharam a linha desligada. Em 15 de janeiro, o Departamento de Polícia de Lincoln encontrou 2 conjuntos de restos humanos. Testes forenses confirmaram que os restos eram do casal desaparecido e iniciou-se a busca pelos responsáveis. Os investigadores sabiam que o telefone de Hannah estava ativo no dia do desaparecimento e puxaram os registros dela e do marido. Os dados do celular indicam que eles foram vistos pela última vez na casa de Sterling James, 24 anos, meio-irmão de Tanner, e sua esposa, Sadie Titus. Ao visitar Sterling, o caso começou a se encaixar. Segundo ele, em 15 de fevereiro chamou o meio-irmão em casa para discutir mensagens preocupantes enviadas por Tanner. O conteúdo dessas mensagens é desconhecido, mas dizem que Sterling achava que representavam um risco à família. Quando Tanner chegou, Sterling afirma que eles tiveram uma discussão acalorada e Tanner ameaçou sacar sua arma de fogo. Pouco depois, ele diz que Tanner foi levado por alguém em um SUV marrom. Testemunhas contestaram a história. Uma disse ter visto Sterling em sua propriedade com o corpo de uma mulher no chão. Depois, viram Sterling colocando o corpo em um SUV parecido com o de Hannah. Após a investigação, Sterling foi acusado e Sadie apenas por ajudar e ser cúmplice. Outras 4 pessoas foram presas desde então por adulterar e destruir provas. Até a publicação, o processo contra todos os réus segue em andamento, com julgamento previsto para começar no fim de 2026 e se estender até 2027. As vidas e legados de Hannah e Tanner viverão para sempre nos amigos e familiares. As famílias desejam que o casal seja lembrado pelo amor que tinham um pelo outro, pela família e pela comunidade. Sentiremos falta deles e sempre lembraremos. Número 3. Em 2024, uma mulher anônima, a senhorita X, apresentou uma queixa criminal contra um veterano de 52 anos. Até então, Christopher era um policial exemplar com anos de serviço. Logo após as acusações, a mulher desistiu e a investigação foi encerrada. Em 2023, Christopher e a senhorita Chase começaram um relacionamento e nas primeiras semanas tudo estava ótimo, mas não demorou muito para que as rachaduras começassem a aparecer. Segundo ela, brigaram diversas vezes, mas nunca chegaram às vias de fato. Isso durou até 30 de maio de 2024, quando Chris foi acusado de agredir sua namorada com uma cabeçada. Senhorita X ligou para o 190 e quando a polícia chegou, estava ferida no rosto. Relatos indicam que a senhorita X hesitou em prestar queixa por achar que, devido à sua posição no departamento de polícia, nada seria feito. Apesar das reservas, o departamento de polícia de Honolulu seguiu com as acusações e Chris foi preso. No dia seguinte, a senhorita X recebeu mensagem do chefe de Chris dizendo: "Espero que ele não esteja com problemas. Nunca prestei queixa, foi só uma briga." Dias depois, a senhorita X retirou suas declarações e, consequentemente, suas queixas.
Então, em 2025, algo mudou, e a senhorita X disse ao chefe de Chris que ele precisava ser exposto. Em seguida vieram várias capturas de tela que ele enviou para ela. As mensagens seriam entre Chris e o chefe de investigações do Ministério Público. Em uma das mensagens, o chefe escreveu: "Se isso for adiante, não terei escolha a não ser entrar em contato com o Conselho Tutelar eu mesmo. Com o que você tem, isso demonstra uma doença mental grave e que o filho dela está em perigo." Em outras mensagens, o chefe consola Chris: "Sabemos que você queria protegê-la, mas se passar disso não estará mais em suas mãos." Peritos digitais logo descobriram que Christopher Moon enviou as mensagens para si mesmo, fingindo ser o chefe. O chefe de investigações da promotoria confirmou que não teve contato com a senhorita X. Após uma investigação confusa, Chris foi oficialmente acusado de 2 acusações de obstrução da justiça, 2 de intimidação de testemunha, 2 de manipulação de testemunha e 1 de abuso. Investigadores acham que ele criou essas mensagens para coagir e manipular a senhorita X a não falar com a polícia os maus tratos sofridos no relacionamento. Christopher Moon será julgado em breve e as acusações podem render multa acima de $32 mil ou prisão prolongada. A senhorita X e o Departamento de Polícia de Honolulu, assim como outros da segurança pública, esperam que o caso destaque falhas do sistema jurídico e traga melhores formas de garantir que vítimas sejam ouvidas e a justiça feita. Número 2. 20. Molly Hamby, 28 anos, aparentava ser como qualquer mãe em Wheatland, Wyoming. Ela deixava os filhos brincarem ao ar livre, enquanto ela e o marido, Sr. Hamby, trabalhavam para dar-lhes uma boa vida. Mas em algum momento durante o casamento deles, as coisas desmoronaram. No final de março de 2026, os dois estavam passando por problemas, discutindo constantemente. Por esses problemas, Molly e as crianças saíram de casa temporariamente para o casal resolver suas questões. Em 21 de março, Molly decidiu voltar para casa e dar mais uma chance ao relacionamento. No começo, tudo parecia bem. Isso até que o Sr. Hamby pediu para olhar as mensagens dela. Ele suspeitava de um caso, mas o que descobriu foi bem pior. Quando ele abriu o aplicativo de mensagens, uma mensagem olhou de volta para ele. Durante uma conversa, Molly disse ao amigo: "Tenho um trabalho para você. Pode fazer alguém desaparecer?" Ela então pediu para o amigo ir até sua casa antes de finalmente revelar seu alvo: seu marido. Durante a conversa, Molly ficou desesperada quando o amigo não chegou e enviou uma mensagem final: "Precisamos que isso seja feito hoje, se possível. Ele já ameaçou tirar as crianças de mim e não pode ficar com meus filhos." Ao ver essas mensagens, o Sr. Hamby imediatamente denunciou sua esposa ao Departamento de Polícia de Wheatland. Molly foi levada para interrogatório e admitiu que queria que o marido sumisse. Ela disse displicentemente aos policiais que não queria saber como seu marido seria eliminado. Molly Hamby foi presa em 24 de março, acusada de solicitação e conspiração para falsificação. Se considerada culpada, Molly Hamby pode pegar prisão perpétua. Felizmente, o Sr. Hamby descobriu o plano e agora está seguro com seus filhos. Número 1. Roseanne Murray, de 72 anos, era um empresário bem conhecido e querido em Rochester Hills, Detroit. Roseanne abriu sua joalheria Golden Glitter em Hamtramck em 1988 e desde então tem servido à comunidade sem pedir nada em troca. Seu irmão, Ali Murray, disse à mídia que seu irmão ajudava as pessoas com contas médicas ou pessoais sem fazer perguntas. Quando ele foi atacado em casa em 11 de outubro de 2024, a comunidade ficou abalada. Muitos se perguntaram quem faria mal a um homem de família amoroso e prestativo, e semanas depois, suas identidades foram reveladas. A polícia achou imagens de câmeras mostrando 2 funcionários da companhia de energia de Detroit tocando a campainha de Murray. Os 2 homens disseram que tinham sido enviados para investigar um vazamento de gás na casa e precisavam acessar o porão. Após atraírem Hussein e Linda ao porão, amarraram Linda e atacaram seu marido.
Durante a briga, Linda se soltou e ligou para o 911, mas Hussein já estava muito grave quando a polícia chegou. Para piorar, a casa dos Murray foi saqueada, deixando claro o motivo aos investigadores. Linda contou aos investigadores que tinha uma campainha com câmera. Ao analisar as imagens, a polícia viu claramente os suspeitos. Os investigadores identificaram inicialmente um agressor, Carlos Hernandes. Após o ataque, Carlos fugiu para Shreveport, Louisiana, achando que estaria seguro. Preso em 12 de outubro, ele teria Amanda Hernandes, sua esposa, como principal testemunha e possível ruína. Quando questionada, Amanda imediatamente revelou que o outro agressor era Joshua Zouazo, que foi preso sem incidentes logo em seguida. Mas Amanda não percebeu que só piorava as coisas. A polícia analisou os registros telefônicos de Amanda e encontrou ao menos 89 mensagens trocadas entre o casal antes do ataque. Em uma mensagem, ela pediu: "Desligue o telefone quando estiver aí, por precaução. Estou nervosa, mas vocês sabem o que fazer e fico mais tranquila agora, com um bom carro de fuga. Remova as placas." Pouco depois do assalto, Carlos enviou uma mensagem: "Nós ferramos tudo." Amanda enviou a Carlos links de sites de identidade falsa e o orientou sobre como cometer o crime perfeito sem ser pego. Em 2025, Carlos Hernandes e Joshua Zouazo foram condenados à prisão perpétua pela morte de Hussein Murray. A dupla foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Detroit finalmente pôde respirar aliviada, mas 2026 traria novas condenações. Em janeiro deste ano, Amanda foi acusada formalmente e presa por conspiração para invasão domiciliar, favorecimento pessoal e conspiração para falsa identidade. O caso dela está atualmente tramitando no sistema judiciário e especialistas afirmaram que, se for considerada culpada, ela pode pegar até 20 anos de prisão. Hussein Murray será sempre lembrado como um homem bondoso e compassivo que serviu a família e a comunidade. Ele deixa sua esposa e seus filhos que para sempre manterão seu legado.